aproximar. Já partiu pela esquerda, para cima dele, primeira marcada, Felipe Melo. Claudinho chega com ele, Zé Rafael. Chega corridinho, chega girando, vendo para o Palmeiras. Vai apostar na velocidade do Rony pela direita, na tentativa, chega para cima dele para apostar Léo Ortiz. A reclamação é que estava impedido. Assistente 2 é o Anderson Coelho. Arremesso do Gabriel Menino. Segura, fica com a posse de bola a equipe do Palmeiras, a equipe do Rafael Veiga. Pelo solo. Atrás do falta. O Guilherme está reclamando. Também reclama ali o Hiller. Estava adiantado, Dinei. A gente vê que estava à frente. É a história na dúvida, deixar. Bom, silenciei o Igor aqui. Mais 2 minutinhos, tá, pessoal? Só para o pessoal ir entrando aos pouquinhos e a gente já começa aqui. Rodrigo, Luciano. André Chaves. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tinha gastado 200 no cartão do Guanabara e agora tinha que botar 60 no IPA. Porque tá super depois. O cartão tem mais hora aqui. Nada. Foi. Só tinha 130. Eu veio 200. Do Mike, 370. Diminui o áudio um pouquinho para mim, por favor. Eu vou te falando que vai vir 73 no teu cartão do Hiper. Deve 200 no Guanabara. Mas tem. Eu tenho que te dar 530 do Guanabara. 140. Pedro, Eu tenho que te dar. diminui um pouquinho para mim o áudio, por favor, Pedro. Não sei. Igual do Mike, agora vamos perder. Hã? Pedro. Eu quebro esse, então, que era lá do calmo. Quebro. Fazer o quê? Quebro esse. Diminuir o áudio? Isso, diminui o áudio um pouquinho para mim, por favor. Tá. Bom, acho que o pessoal já entrou, a maioria aqui. Vamos começar na sala, então. Boa noite, pessoal. Primeiro, desculpa o transtorno de ontem, né? Eu acho que o Rafael avisou para vocês que não havia aula, tá? Mas isso não vai alterar o nosso cronograma, que a gente vai conseguir manter a matéria normalmente. Bom, nós encerramos na última aula, então, o assunto de elementos de fixação, né? E hoje a gente vai dar início, então, aos elementos de apoio, tá? Os elementos de apoio são... A quantidade de elementos de apoio são menores, né, que os elementos de fixação, então a gente consegue ver em uma aula, tá? São buchas, mancais, rolamentos. Na aula que vem a gente vai ver, então, os elementos elásticos, né? E a gente encerra esses 3 grupos mais simples dos elementos de máquina. Aí, na segunda-feira, a gente entra na parte de elementos de transmissão, que são um pouquinho mais complexos, e aí a gente vai dividir ele em 2 aulas, tá? E a nossa última aula vai ficar, então, para o dia 11, né, que vai ser o dia da nossa avaliação. Só para lembrar para vocês que dia 11 vai ser a avaliação, que vai ser no horário de aula, tá, gente? Tem que estar online aqui comigo. Ela começa às 19 horas e acaba às 21. Já mandei o material para vocês da aula de hoje, tá? Que é o que a gente vai ver aqui. Acabei de mandar lá para vocês no grupo. Um dos meninos me perguntou, então já vou sanar a dúvida de todo mundo.
aqueles materiais que eu vou mandando, ele diz aula 1, aula 2, não quer dizer exatamente que aquele conteúdo foi visto na aula 1, tá? A numeração de 1, 2, 3 é só a ordem em que a gente está vendo o conteúdo. Pode ser que a aula 2, por exemplo, a gente tenha levado 2 dias, tá? Não quer dizer que a gente viu todinha na aula 2. Mas eu botei 1, 2, 3, só para vocês saberem a ordem com que a gente foi vendo os assuntos, tá? Para estudarem depois e terem o material. Mas antes da avaliação, eu junto todo esse material no arquivo e mando para vocês, tá? Então, quanto a isso, não se preocupe. Bom, vamos falar um pouquinho de elementos de apoio, então, fazer uma pequena introdução. Eu vou fechar minha câmera rapidinho e a gente volta a conversar. Bom, de modo geral, então, né, os elementos de apoio, eles vão consistir em acessórios auxiliares para o funcionamento de elementos de máquina, né? Não são elementos tão principais, como, por exemplo, os elementos de transmissão, elementos de fixação, mas são fundamentais e indispensáveis, tá? Então, nessa unidade, a gente vai abordar alguns assuntos de elementos de apoio, e entre eles a gente vai falar sobre buchas, guias, rolamentos, mancais. Deixa eu acertar o objeto. Na prática, tá? A gente pode observar, então, que as buchas e os mancais são elementos que funcionam em conjunto, né? Basicamente, é indispensável eu ter um desses componentes sem ter o outro. Mas eles são estudados de formas separadas, né? Porque cada uma tem um princípio. A gente tem uma visão geral desses assuntos, então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. E alguns desses assuntos a gente vai adentrar um pouquinho mais, né? Que ele é um pouquinho mais longo. Por exemplo, os rolamentos e os mancais. As buchas são um pouquinho mais... Vamos lá. No caso das buchas, tá? Existem desde que passou a usar transportes por rodas e eixos. No caso dos cabos de madeira, bem antigos mesmo, já existia algum tipo de problema de atrito. Então, é para resolver esses problemas de atrito, de fibologia, que vem o emprego, então, de buchas, tá? Durante o movimento de rotação, as superfícies em contatos, elas criam atrito entre si. Com o tempo, né, esse atrito vai gerar, então, um desgaste ali das rodas. Então, que faz necessário. Esse anel, mais conhecido como bucha, que é o anel que faz a união dos elementos com movimento relativo entre si, ele reduz bastante o atrito, né? Passando a contribuir ali de forma indispensável para o conjunto mecânico como todo, né? Em determinados trabalhos de usinagem, há necessidade de furação, ou seja, de fazer furos nessas buchas, né? Para isso é preciso, então, que a ferramenta a furar fique corretamente posicionada ali, para que eu não tenha, então, um desbalanceamento do conjunto mecânico como um todo. Natália? Oi. Tá dando uma interferência e tá atrapalhando no teu áudio. Não sei se é aí ou é alguém. Todo mundo ou é só o Charles ali? Não, tá ruim aqui pra mim também. Tá, pode ser a minha internet aqui. Vou tentar falar um pouquinho mais pausado aqui. Para mim, o áudio de vocês está parecendo normal aqui. Deu uma melhorada agora. Tava um barulho. Tem que Acho que dar agora uma parou. olhadinha se não tem nenhum dos... Não, a princípio não. Os microfones abertos, mas não. Quem tá não tá fazendo barulho nenhum. Bom, vamos voltar aqui. O que são as guias, então, né? Essa guia, ela tem a função de manter a direção de uma peça em movimento, né? Auxiliar o movimento ali mecânico para que não ocorra um desbalanceamento. Então, por exemplo, numa janela, um exemplo bem prático, tá? Quando a gente vai fazer uma comparação ali mecânica, ele acaba ficando um pouquinho mais complexo. Por exemplo, uma janela, né? Ele vai ter ali uma corrediça, no movimento de abrir e fechar, eu tenho uma guia, né? Que é para garantir o movimento perfeito. Esses trilhos, eles evitam que o movimento saia da direção pré-determinada. Deixa eu aceitar o Victor. Deixa o Victor entrar. Geralmente usa-se as guias, então, em máquinas, né? Normalmente se usa um conjunto de guias com perfis variados, que a gente chama também de barramento,
Existem tipos de barramento conforme a função com que eles vão exercer, que tipo de movimento eles vão auxiliar. Temos também, né, como elementos de apoio, rolamentos e mancais. Os mancais, assim como as buchas, têm a função de servir de suporte, né, dos eixos ali. De uma forma geral, para reduzir o atrito e também, né, amortecer os possíveis choques e vibrações. Eles podem ser ou de deslizamento ou podem ser também de rolamento, tá? Aqueles que são de deslizamento são constituídos por uma bucha fixada no suporte, né? São usados em máquinas pesadas ou equipamentos de baixa rotação, tá? A gente vai ver um pouquinho mais a fundo ali quando a gente usa determinados tipos de mancais, então, e quais aplicações. Altas cargas, baixas cargas, alta velocidade, baixa velocidade. Já os de rolamento, tá? Eles dispõem, então, de alguns elementos rolantes internamente. Eles podem ser esferas, roletes, agulhas, tá? E a gente vai ver também quando que a gente usa um elemento rolante, quando a gente utiliza outro. Bom, de acordo com o que as forças suportam, os mancais podem ser forças radiais, axiais ou mistas, tá? Deixa eu abrir isso aqui daqui precisa ficar bem claro, tá? Que tipo de forças a gente pode ter, então, sobre esse elemento? Forças radiais e axiais. Força mista nada mais é que o conjunto ali das duas, tá? O que são forças... Primeiro eu vou falar das axiais, tá? Que são as mais comuns. O que são forças axiais, tá? Forças axiais são aquelas, então, que estão ali... Peraí, tá tentando entrar. Deu. Força axial, então, é aquela força que é exercida paralelo ao elemento, né? Quando a gente está falando de eixos, normalmente a gente está falando de elementos longos, né? Pode ser diâmetro de diferente quadrada, pode ser circular, né? Mas a gente está falando de elementos longos. Então, todas aquelas forças que são paralelas com o corpo do elemento são forças axiais. Por exemplo, eu tenho um eixo aqui. Se eu empurrar ele nesta direção paralela ao meu eixo, né? Eu estou fazendo uma força axial. Posso também puxar ele, né? Desde que a força seja paralela, né? Com o corpo, com o meu eixo, com a longitude do meu eixo, eu tenho uma força axial. Isso precisa ficar bem claro. Por quê? Vai depender das forças que eu estou aplicando sobre aquele elemento para determinar se eu vou selecionar um rolamento de deslizamento ou um mancal de rolamento com um tipo de esfera ou se vai ser em agulhas, tá? Então, todas as forças axiais são aquelas paralelas com o meu corpo. Se o meu eixo está assim, uma força axial também está assim. Se o meu eixo está assim, né, ele também pode estar de pé, é mais difícil, né? Mas eu tenho alguns eixos verticais. Normalmente eu tenho eixos horizontais, né? Porque facilita o apoio ali dele, dos mancais, normalmente são elementos pesados, mas em alguns exemplos, sim, eu tenho o eixo também vertical. Se o meu eixo está posicionado de forma vertical, uma força axial também vai ser vertical, sempre paralela ao meu eixo, tá? Tenho, então, as forças axiais e eu tenho as forças radiais. O que são as forças radiais? Aquelas perpendiculares ao eixo, não mais paralelas, sim perpendiculares. Então, se eu tenho um eixo horizontal, a minha força axial vai ser perpendicular ao eixo. Então, se o meu eixo é horizontal, a minha força vai ser vertical. Se o meu eixo é vertical, a minha força vai ser horizontal, tá? Sempre o inverso. Normalmente, né, como eu tenho os eixos posicionados de forma horizontal, as forças que se exercem sobre eles são radiais, normalmente, mas isso não é uma regra. Posso ter, por algum motivo ali do conjunto mecânico, forças axiais, tá? Mas ficou tranquilo o entendimento de cada uma dessas forças, quando eu tenho axiais e quando eu tenho radiais? Sim? Então tá. Quando eu tenho mistos, né, é quando no mesmo conjunto eu vou ter forças ali axiais e radiais misturadas, mas isso é tranquilo. O importante é o conceito de cada uma delas.
Bom, falando um pouquinho mais ali sobre... Falando um pouquinho mais sobre as buchas, tá? Bom, muitos aparelhos possuem buchas em seus mecanismos, como por exemplo, né, desde elementos simples, como eletrodomésticos, a elementos complexos, máquinas mecânicas, tá? São elementos de máquinas que normalmente têm forma cilíndrica ou cônica, né? E servem para apoiar eixos e guias, brocas e alargadores. No caso em que o eixo, né, desliza dentro da bucha, deve haver lubrificação. Ou eu posso ter folga ou eu posso ter interferência, né? Quando eu tenho folga, eu tenho então um espaçamento ali entre a minha bucha e o meu corpo, uma distância, né? Então, quando eu tenho distâncias, normalmente eu tenho que ter um fluido lubrificante no meio. Quando eu tenho interferência, eu não quero que haja movimento de um corpo relativo contra o outro. Então, eu quero que eles sejam fixos, tá? Em algum caso, eu uso fluidos lubrificantes, nos outros não. Quando eu tenho folga, eu uso. Quando eu tenho interferência, eu não uso. Normalmente são fabricados, né, em materiais metálicos, podem ser plásticos também, e normalmente são feitos em materiais menos duros que o material do eixo. Porque se eu tenho forças excessivas sobre o meu eixo e a minha bucha for feita de um material mais duro que o meu eixo, quem é o elemento que vai danificar primeiro, o eixo ou a bucha? O eixo. O eixo, tá? Então a gente fala que são peças de sacrifício. Não são feitas de um material menos nobre, porque é mais barato, não, porque o intuito é que ela se sacrifique, e não o material mais importante, o elemento mais importante, que nesse caso é o eixo, tá? De forma geral, na mecânica, isso acontece. Elementos que são de fácil substituição, que o posicionamento para substituir não é muito complexo, a gente usa materiais menos nobres, né, mais simples, justamente para ele se danificar, e não as peças mais complexas, tá? Ele se sacrifica, mas ele não é caro, ele não é difícil de substituir, então não é um problema, tá? Então eu sempre faço os elementos de substituição de materiais mais frágeis, podemos dizer, que aqueles mais importantes. Quando o eixo é misto misto, aí uso o rolamento autocompensador? Depende, vai depender do quê? Velocidade com que está rotacionando e carga, tá? Basicamente, os rolamentos, eles são os mancais, né, de rolamento ou deslizamento, são selecionados nem tanto pela ação de forças que está acontecendo ali, ou axiais ou radiais, mas sim pelas velocidades. Quando eu tenho velocidades altas, eu uso um, quando eu tenho velocidades altas, eu uso o outro. Em geral, né, quando eu tenho velocidades muito altas, eu tenho baixas cargas, ou seja, baixo peso, né, sobre aquele elemento. Quando eu tenho altas cargas para suportar, normalmente eu tenho baixas velocidades, tá? É muito esforço que aquele elemento tem que fazer, por exemplo, para um grande peso rotacionar com uma velocidade muito alta. Isso é bem difícil de acontecer. Então, normalmente, eu tenho essas divisões: alta carga e baixa velocidade, ou baixa carga e alta velocidade. É assim que eu classifico ali os meus mancais. A gente vai ver uma listinha ali. Como que elas são classificadas, tá? Essas buchas, elas são classificadas quanto ao tipo de solicitação, né? Elas podem sofrer, então, fricção radial, ou seja, esforços radiais, ou esforços axiais, tá? Então, eu vou analisar ali o meu elemento mecânico. Se ele está sofrendo um esforço radial, eu tenho que ter uma bucha especial, né, de fricção radial. Se eu tenho um esforço axial, eu tenho que ter uma bucha de fricção axial, tá? Por isso que é importante eu entender que tipo de esforço está acontecendo ali. Como que funcionam, então, as buchas de fricção radial, tá? Elas podem ter várias formas, tá? Por que que elas são divididas assim? O material com que ela é feito varia, dependendo do esforço, né, que eu vou ter, se radial, axial. E a forma como ela é produzida, principalmente, né? Todo material tem fibras entre si,
Então, eles tentam sempre produzir um material com fibras de forma perpendicular à minha ação, né? Porque se elas são paralelas, eu tenho uma facilidade de romper o material maior, tá? Então, por isso que eu tenho que entender o esforço que eu estou tendo para selecionar o melhor elemento ali de apoio. Bom, as mais comuns são feitas, né? Um corpo cilíndrico furado ali, né? Sendo que o furo possibilita, então, a entrada do fluido lubrificante. Elas são usadas em peças para as cargas finas, né? Em lugares onde a manutenção seja de fácil acesso. Em alguns casos, essas buchas também podem ser cilíndrica na parte interior e cônica na parte exterior. Vai depender do tipo de fixação que eu estou tendo da minha máquina. Os extremos são roscados, né? E tem 3 rasgos longitudinais, que permitem, então, o reajuste das buchas nas peças. Como que são, então, as axiais? Ela é usada para suportar, então, esforços axiais, tá? De forma prática, gente, eu tenho um eixo, né? Normalmente eles são horizontais ali. Ele está apoiado, então, em 2 mancais, tá? Só apoiado que vai, claro, fazer o giro dele. Que tipo de esforço eu tenho nesse caso, se eu tivesse que analisar? Bem tal como eu tenho aqui, tá? Um eixo apoiado ali em 2 mancais. Que tipo de esforço eu estou tendo aqui? Axial. Por quê? Outros palpites, gente. Axial não seria o radial? Por que axial ou por que radial? Quero que vocês analisem comigo, não tem um certo ou errado. Porque o Ele está axial paralelo ao eixo. o axial é paralelo ao eixo. O radial é no esforço dele, no meio dele. Esforço no meio do Isso esforço daí no meio tá do eixo. exato, tá? Agora vamos tentar colocar essa interpretação numa aplicação prática, né? Eu tenho meu eixo, ele está horizontal ali, e ele está apoiado assim em 2 mancais. Que força ele está Então é fazendo no meu radial. mancal? É radial, é Está exercendo? perpendicular, contrário ao eixo. Isso é radial, né? Radial, gente. Radial. Quando ele está só Isso, radial. apoiado, tá? Eu não preciso ter uma força externa, por exemplo, um peso aqui em cima do meu eixo. Eu posso estar só apoiado, né? Quando qualquer elemento está só apoiado, os elementos de apoio, eles sofrem esforço. Que tipo de esforço? No mínimo, né? No mínimo, ele sofre o esforço do peso do elemento que está sobre ele, né? Então, vamos pensar assim, ó. Pode ser um rolo, né, de tapete. Pode ser, posso ter forças externas? Posso, mas eu posso estar só apoiado. Ainda que eu esteja só apoiado, eu já vou ter um esforço. Ó. Vou botar aqui. Ó, aqui tá meu eixo. Ele está apoiado aqui em 2 mancais. O meu eixo está horizontal, tranquilo. Tá? Se a gente for pensar em forças externas, eu posso ter uma carga ou algo fazendo força aqui, tudo bem. Mas eu posso não ter nada, eu posso ter só o eixo fazendo o movimento de rotação natural dele, tá? Mesmo só o movimento natural dele, aqui, ó, eu tô tendo um esforço. Que tipo de esforço? Eu tenho um esforço do peso do meu eixo, né? Eu vou ter, então, a força-peso dele sobre o meu eixo. Claro que a força-peso vai estar distribuída nos 2 mancais, né? Então, o peso de todo o meu eixo, ele vai ser dividido. Então, aqui eu vou ter P sobre 2 e aqui eu vou ter P sobre 2. Metade do peso vai cair sobre um, metade do peso vai cair sobre outro. Se eu tivesse... Na verdade, ele estaria apoiado no rolamento, né? Oi? Ele estaria apoiado, na verdade, no rolamento, né? O rolamento é apoiado no mancal, não é isso? Sim, mas a força igual não está sobre ele? Tá. De qualquer forma, tá. Se eu tivesse 4, o peso do meu eixo está dividido entre 4, tá? Então, a gente tem que pensar na força que está sendo exercício. Ela está perpendicular ao meu eixo.
Então, ela é uma força radial. Normalmente, coisa assim, de 90% do caso de eixo é assim. Meu eixo é horizontal e eu tenho ali só o apoiado nos mancais e, consecutivamente, no colamento, né? E eu vou ter forças axiais também. Quando que eu tenho um caso de uma força radial no eixo? Tenta imaginar uma aplicação. Quando que eu tenho, então, o esforço radial do meu mancal, no meu eixo? A força no sentido do mancal. Isso. Sentido paralelo ao mancal. E de uma forma prática, quando que eu vejo isso? Eu acho que... Porque a gente tipo, fala que é uma uma força coisa assim. paralela, né, com o meu eixo. Mas dificilmente eu tenho algum tipo de carga assim, né, puxando o meu eixo. Normalmente não tem nada nas extremidades do meu eixo. Então, o outro caso, eu tenho normalmente quando eu tenho eixos na vertical. A maioria dos equipamentos que tem eixos são eixos na horizontal, mas eu tenho alguns casos que tem o eixo na vertical. Então, é nesse tipo de caso aqui, ó, e aí ele vai ser apoiado também em 2 mancais, só que agora eu não tenho tanta força-peso do meu eixo não tá paralela com o meu mancal, Sim. tá? Então, resumidamente, queremos dizer isso, tá? Que eu tenho mancais, buchas, né, de fricção radial, 95% dos casos, 90, 95% dos casos, porque 90, 95% dos casos dos eixos são posicionados de forma horizontal. Quando que eu vou usar as axiais? Quando eu tenho meus eixos posicionados de forma vertical. Então, aplicando isso que a gente viu na prática, basicamente, é sempre assim, tá? Isso daqui é a grande maioria dos casos, mas eu tenho alguns equipamentos que eu tenho eixo vertical. Aí eu Tá dando interferência, tá dando interferência. Hein? Tá ruim até de escutar. Meu Deus. Mas é a do... Deu. É a do Rodrigo que tá dando barulho aqui. Deu, agora deu. Até ali o do vertical não entendi. Volta aqui, não tem problema. Não escutei. Isso aqui, ó. Tá? Eu vou usar elementos Vamos voltar? de esforço. Vou botar aqui. Opa. Vou escrever. Eu vou usar elementos de esforço radiais nesse caso aqui, quando eu tenho eixos horizontais. Isso é a grande maioria dos casos. Nos casos em que eu tenho eixos verticais, aí eu vou ter esforços axiais. Tá? Mas sempre axiais? Quando eu tenho o eixo na vertical, sim. Não, porque a gente trabalhava, quando trabalhava no Atimac, tem os moinhos, então tem as redutoras e o eixo era assim, para baixo. Era na vertical. E vertical, isto. E aí, sim, Aí é axial. eles têm que ser de fricção axiais. Axiais, tá. Então, de fricção axiais, quando selecionado. Isso não é muito falado, gente, nessa seleção, porque a grande maioria são compradas radiais, que a maioria dos eixos são horizontais. Mas é preciso saber que existem 2 tipos, e a seleção tem que ser feita de acordo com o esforço, tá? E basicamente são esses. O colega trouxe um exemplo da onde é usado, então, um eixo vertical. Esse é bom para nós, mas são pouquíssimas as aplicações que têm o eixo vertical. Normalmente, Mas o posicionados fábrica horizontais, né? utilizante é muito usado. Mas na fábrica utilizante é muito usado na vertical. Na vertical. É usado nos moinhos, nos agitadores. Vai quebrar a caixinha, não pode ver. É muito usado. Em equipamentos mecânicos, normalmente elas são na horizontal por causa do peso, né? É mais difícil de tu trabalhar com ela na vertical. É mais difícil. Mas tem alguns casos que tem que aplicar, não tem. Tá bem quente, vai queimar. Bom, vou voltar para nossa telinha aqui. Vamos aqui. Vamos entrar em... O que são detalhes para vocês darem uma olhadinha depois? Nas guias, tá?
foi o que a gente comentou, então, que são aqueles elementos, né, que ajudam. Então, só uma dúvida. Então, o axial é usado só na vertical, então? O, Sempre na vertical. o axial são usados quando eu tenho eixos na vertical. E os radiais são usados quando eu tenho os eixos na horizontal. Tá cortando, tá cortando. Vou virar aqui. Ó. Os radiais são usados quando eu tenho o eixo na horizontal. E os axiais são usados quando eu tenho o eixo na vertical. Na vertical. Tá. Ok. Obrigado. Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho de guias, né? Como a gente comentou, né? As guias é um elemento de máquina que mantém, né, com certo rigor, a trajetória daquele movimento, né? Quando que a gente usa? Quando a gente tem movimentos longitudinais e muito distantes, né? Quando o equipamento mecânico vai fazer um movimento curto, não precisa de uma guia. Mas quando ele vai fazer um movimento longo, ele pode, né, perdendo a precisão da direção durante o movimento. Então, a gente bota guias, né, para permitir, então, que essa trajetória siga certo rigor. Tem diferentes tipos de guias, né? O mais comum são, por exemplo, os trilhos. Trilho é aquele bem simples que a gente usa até em componentes de madeira, como, por exemplo, janela, né, que é para permitir o movimento perfeito ali da trajetória. Que tipos que nós temos, né? No caso de movimentos retilíneos, geralmente são usadas, né, construídas de peças cilíndricas ou prismáticas. Em peças que deslizam dentro de uma outra peça e formam uma geometria semelhante, né? Então, normalmente, as guias, elas vão ser peças acopladas àquelas em que eu vou ter ali o movimento. Eu posso ter uma peça cilíndrica, posso ter uma peça prismática, tá? E a guia, ela tem que seguir, então, essa geometria. Podem ser abertas ou fechadas, tá? Abertas são aquelas que têm ângulos agudos, né, expostos. E fechadas são aquelas que têm ângulos agudos não expostos. Como, por exemplo, essa daqui, ó. Se eu quiser levantar a parte de cima, ela sai. Na guia fechada, ela não consegue sair fazendo movimento de baixo para cima. Tem que tirar todo o corpo de dentro da guia. Como que elas são classificadas? Tá? Em dois grandes grupos. Ou de deslizamento ou de rolamento. Tá? Com exceção do caso das buchas, praticamente todos os elementos de apoio são classificados entre rolamento e deslizamento. Tá? A guia também é assim. As guias de deslizamento apresentam geralmente nas seguintes formas. Elas vão ter ou forma cilíndrica, elas podem ter par de faces paralelas para encaixe, pode ser o rabo de andorinha, que é essa geometria aqui que é bem conhecida. Ela é uma guia fechada, ou seja, eu não consigo retirar a parte de cima só levantando, eu preciso tirar todo o elemento através da guia. E guia prismática em V, que também é bem comum, tá? Essa aqui é um tipo de guia aberta. Em máquinas operatrizes, são empregadas combinações de vários guias de deslizamento. São conhecidas como barramento. Quando eu tenho mais de uma guia, um conjunto de guias, eu posso chamar também de barramento. O quadro a seguir apresenta alguns tipos, tá, de aplicação. Como, por exemplo, essa daqui, ó, é a rabo de andorinha, que é uma geometria bem comum. Ela é muito usada em carro, né, porta-ferramenta, como guia. A via plana, em torno ao revólver, é muito utilizada. Via prismática dupla, tá? E em carro longitudinal. Via em forma de telhado, são usados em guias de mesa. Pode também ter via dupla em V, também usados em guias de mesa. Vias prismáticas e planas, né? Muito utilizados em tornos mecânicos. E vias planas em V em guias de mesa. Basicamente, eu sempre uso guias, né? Naquele precisão no movimento. Pega os exercícios e a gente deixa para mais adiante.
tipo de material são feitas, né? Geralmente elas são feitas de ferro fundido, né? Pela alta dureza que elas proporcionam. Conforme a finalidade do emprego da guia, ela pode ser submetida a um tratamento para aumentar ainda mais a sua dureza. O barramento é muito utilizado em máquinas operatrizes, né? Como, por exemplo, um torno mecânico. Eu preciso, né, de uma precisão do movimento. Então, para ele, utiliza as guias. Sobre lubrificação, né? De modo geral, as guias são praticamente todas lubrificadas. Senão eu tenho um atrito muito grande entre a minha guia e a minha peça, né? E também um movimento tão não uniforme. Então, para garantir um movimento mais uniforme, eu utilizo algum tipo de lubrificação. Então, é introduzido por meio de contato, né? De ranhuras. Algumas têm alguns canais, né? As guias, elas são ou ranhuradas ou riscadas, justamente para permitir, né, que o fluido lubrificante ou se acumule ou se disperse com mais facilidade ali por dentro da guia. Tem assim, ó, algumas ranhuradas, algumas têm algumas microtexturizações, né, que estão nesses pequenos orifícios que vão se acumular o fluido lubrificante, algumas têm só algumas linhas de risco, tá? A geometria não faz muita diferença. O que faz diferença, então, é ter um espaço, né, para ficar contido ali o fluido lubrificante. E as guias de rolamento, tá? As guias de rolamento, elas geram menor atrito quando a gente compara com as guias de deslizamento, tá? Isso ocorre porque elementos rolantes giram entre as guias, tá? Isso é a mesma coisa para mancais, tá, gente? Normalmente tudo que tem como aspecto de funcionamento o rolo, ele tem um atrito melhor do que o deslizamento, né? Os elementos rolantes podem ser ou esferas ou roletas, como ilustrado nas figuras aqui. Os tipos de guias, né, ilustrados foram utilizados inicialmente em máquinas de medição. Atualmente são muito utilizados em máquinas de comando numérico computadorizados, tá? Torno CNC, por exemplo. Hoje em dia, as guias de torno CNC normalmente são guias rolantes. Tem que ter alguns aspectos de conservação nessas guias, conservar as guias de deslizamento e as de rolamento em bom estado são essenciais, né? Manter as guias sempre lubrificadas, proteger elas contra meios abrasivos, providenciar a manutenção, então, do ajuste dessas réguas. Vamos entrar no assunto, então, de mancais, tá? Mancal, então, ele é dividido em dois grupos, né? Novamente, entramos nos grupos de deslizamento e rolamento. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os dois. Vamos falar primeiro sobre os mancais de deslizamento. Geralmente, eles são construídos, né, de uma bucha fixada num suporte. Eles são mancais utilizados, normalmente em máquinas pesadas, em equipamentos de baixa rotação, porque a baixa velocidade evita o superaquecimento dos componentes expostos ao atrito, tá? O problema da alta velocidade, altas rotações, normalmente são o superaquecimento. Então, em alguns casos, eu tento evitar. Então, eu uso mancais de deslizamentos em casos que eu tenho baixa velocidade. Posso ter baixa velocidade, posso ter baixa carga, ótimo, né? Mas, normalmente, quando eu tenho baixa velocidade, eu aplico em lugares que eu tenho altas cargas, ou seja, quero fazer grandes esforços, né? Como eu estou fazendo um esforço muito grande, dificilmente eu vou conseguir fazer esse esforço a uma alta velocidade. O uso de buchas, né, e lubrificantes permite, então, reduzir esse atrito e melhoram a rotação do eixo. As buchas são, em geral, né, corpos cilíndricos ocos que envolvem os eixos, permitindo, então, uma melhor rotação. Tem um exemplo ali, um eixo e da bucha. São feitas de materiais macios, como bronze, ligas de metais leves, né? Materiais sempre menos resistentes, tanto quanto o eixo, quanto o mancal. Mancal de rolamento, tá? Quando necessitar de um mancal com maior velocidade e menos atrito, o rolamento ele é mais adequado.
tá? Eles são classificados em função dos seus elementos rolantes. Ele pode ser de esfera, ele pode ser de rolamento de bolo ou ainda de agulha, tá? Então, nos rolamentos nos mancais de rolamento, eu uso em aplicações que eu estou trabalhando com altas velocidades, tá? Como eu estou trabalhando com altas velocidades, dificilmente eu vou conseguir também ter altas cargas, altos esforços. Os eixos de máquinas geralmente funcionam, né, assentado nesses apoios, nesses mancais. Quando o eixo ele gira, dentro de um furo ali, produz, né, o atrito e escorregamento. Quando é necessário reduzir mais ainda o atrito, né, utilizo os elementos de máquinas chamados rolamentos. Os rolamentos eles limitam, né, ao máximo ali as perdas de energia consequentes do atrito, tá? Porque o atrito não gera apenas o desgaste das peças entre si, né? O atrito também gera um maior esforço do equipamento, porque ele está tentando impedir o movimento, né? Então, eu estou perdendo energia conforme eu tenho algum elemento bloqueando o movimento. São geralmente construídos, né, de 2 anéis concêntricos, entre os quais eles são colocados elementos rolantes. Como a gente viu, eles podem ser esferas, roletes, agulhas. E a fralda do seu falado, ela ainda não podia falar. Pedro vai ser convidado assim. E aí eu era uma das Pô, tá um griteiro essa aula. Pois é, o livre, o Pedro liga de novo o áudio, não estou conseguindo captar. Bom, vamos continuar aqui. As dimensões e as características, então, dos rolamentos são indicadas nas diferentes normas técnicas, tá? Existem padrões dos tamanhos dos rolamentos. Cada fabricante vai ter o seu catálogo, né? Mas tem que seguir essas especificações. Então, ao examinar um catálogo de rolamento ou uma norma, né? A gente vai encontrar algumas informações. E elas são as seguintes, tá? Sempre vai vir, então, na especificação dos rolamentos, o diâmetro externo, o diâmetro interno, o raio de arredondamento e a largura, tá? O diâmetro externo é a parte externa, então, do rolamento. O diâmetro interno é o desenho, aqui, ó, a parte interna, tá? O raio de arredondamento vai ser esse raiozinho aqui, tá? Isso daqui, esse raio de arredondamento, ele influencia diretamente na resistência desse rolamento, tá? Normalmente, quando eu tenho raios menores aqui, ou seja, mais cantos, eles acabam se tornando um pouquinho mais frágeis. Então, eu sempre tento fazer em elementos que sofrem impacto ou algum tipo de vibração, que eu não tenha arestas vivas, tá? Cantos aqui, fragilizados. Bom, em forma geral, né, a padronização dos rolamentos é feita a partir do diâmetro interno, o menor ali, tá? Para cada diâmetro interno, são definidas 3 séries de rolamento: leve, média e pesada, tá? Para todos os diâmetros possíveis, eu sempre vou ter essas 3 classificações. As séries leves são aquelas usadas para cargas pequenas, tá? Pequenos esforços, pequenos pesos. Para cargas maiores, são usadas as séries médias ou pesadas. O valor do diâmetro maior ali, D, e a largura, L, né, a largura do rolamento, aumentam progressivamente em função dos aumentos das cargas, tá, gente? Então, primeiro a gente vai selecionar ali o diâmetro interno. E aí, para cada diâmetro, eu vou ter 3 opções. Se vocês pegarem o mesmo diâmetro, eu vou ter 3 diferentes. A leve é um rolamento mais fininho, mas o diâmetro interno é o mesmo, tá? Mais fininho e ele também não é tão alto. O médio, ele vai ser um pouquinho mais espesso e vai ser um pouquinho maior. E o pesado é maior ainda, tá? Então, é por isso que às vezes a gente pega rolamentos de mesmo diâmetro interno e olhando um parece que é maior que o outro, porque justamente é maior, só que só é mais largo e mais alto. O diâmetro interno é o mesmo, né?
Os rolamentos, eles se classificam, então, de acordo com as forças que eles suportam, e eles também vão ser classificados de acordo com os esforços que a gente conversou antes, tá? Os esforços radiais, axiais e mistos. Os esforços radiais, tá? Eles não suportam cargas axiais, impedem o deslocamento no sentido transversal do eixo, tá? Então, os radiais, eles não vão suportar cargas axiais. E eles impedem o deslocamento no sentido transversal, tá? Então, ele vai permitir apenas que o meu eixo ele gire. Não pode ir para baixo, não pode ir para cima. Os axiais, tá? Não podem ser submetidos a esforços radiais. Deixa eu diminuir aqui para vocês enxergarem, tá? Os axiais não podem ser submetidos a forças radiais, só a forças axiais, tá? Por que eles são classificados assim? Porque como a gente conversou, o mesmo material, ele tem diferentes características à frente de cada esforço, né? Então, um material, ele pode ter uma resistência alta para compressão, para tração, tá? E uma resistência bem baixa para flexão. Ou seja, eu tenho um material lá, eu consigo botar muito peso sobre ele e não acontece nada. Mas a partir do momento que eu tento dobrar ele um pouquinho, ele rompe, tá? Então, o mesmo material tem diferentes comportamentos, né? Para tração, para compressão, para torção, né? Para impacto, tem materiais que são muito resistentes mecanicamente, mas não são resistentes a impacto, né? Craquelam, normalmente a cerâmica, tá? Ou materiais muito duros. Então, por isso que cada um tem que ser selecionado de acordo com o esforço. O radial, ele não vai aguentar, né, forças axiais. Ele vai aguentar muito esforço radial, mas axial ele vai romper frágil, vai romper com facilidade. O axial, a mesma coisa, ele vai aguentar grandes esforços axiais, mas conforme tiver um esforço radial, ele vai ou romper ou quebrar, tá? Os mistos são aqueles, né, que suportam as duas cargas. Em contrapartida, ele aguenta cargas médias, né? Cargas médias axiais e cargas médias radiais, mas não cargas altas de nenhum dos dois, tá? São um pouquinho mais caros também, por isso que na dúvida não compro sempre o misto. Eu aguento os dois esforços, tá? Mas eles também são mais caros. Tá, mas o vertical pode ser usado também, tanto o rolamento de esfera como o de rolete, né? Pode. Depende da velocidade é usado do rolete, né? Isso, pode ser usado. Não faz diferença qual tipo de rolamento, se vai ser rolo, se vai ser esfera, se vai agulha, desde que ele seja produzido para aquele tipo de esforço, tá? O que eu não posso é pegar um rolamento axial e botar ele numa aplicação radial, aí ele não aguenta. Mas, se ele é o mesmo tipo de esforço, não vai fazer diferença se ele é rolo ou se ele é esfera. Inclusive, a gente vai ver agora quando que a gente usa rolo, quando a gente usa esfera e quando a gente usa agulha. Agulha é o que a gente menos tem, né? Mas é uma opção também. O de esfera é para velocidade, né? O de rolo é para peso. Ó, vamos ver aqui, ó. Os elementos rolantes quanto aos esforços, tá? O mais comumzinho é o de esfera. Eles têm, então, ali no corpo do rolamento, esferas. Eles são apropriados para rotações mais elevadas, né? E é aquilo que a gente comentou. A rotação, ela sempre vai ser inversamente proporcional à carga, tá? Quando eu tenho uma, eu não posso ter outra. É difícil trabalhar com os dois juntos, bem difícil. Então, os de esfera, eles são mais indicados quando eu vou trabalhar com rotações mais altas, altas velocidades, né? Já os rolamentos de rolo, né? Devido à geometria deles, de corpos mais alongados ali, a forma dele, eles podem ser corpos formados por cilindros ou cônicos, né? Ou ainda barilhetes ali. Não tem um único tipo, mas são pequenos rolos. Esses tipos de pequenos rolos, eles suportam maiores cargas, tá? Aguentam mais peso, mais esforço. Mas, em contrapartida, eu não consigo trabalhar com altas velocidades. Então, basicamente, como o colega ali falou, o de esferas eu uso para altas velocidades e o de rolo eu uso para altas cargas.
Quando que eu vou usar, então, o de agulhas, tá? Os corpos rolantes são pequenos, de pequeno diâmetro, né? E grande comprimento. Na verdade, são rolos, só que são rolos muito fininhos e alongados. Então, a gente chama eles de agulha, tá? Mas são usados os radiais, né? Oi? Esses radiais, nos eixos na horizontal, né? Esses de agulha. Sim, eles são recomendados, né, para espaço radial limitado ali. Mas na horizontal, né? Na horizontal. Na horizontal. Eles têm mais esforço na horizontal. Na vertical, eles não são muito resistentes, então acaba não se usando, tá? E eles são recomendados para mecanismos oscilantes, tá? O que a gente quer dizer isso? Quando varia muito ou a carga ou a velocidade. Eu não posso trabalhar no limite, por exemplo, altíssima velocidade, tá? Tem que usar de esfera, alta carga, tem que usar o de rolo, tá? Quando eu trabalho com velocidades e cargas médias, mais oscilantes, né? A gente sabe que tem alguns elementos que eles trabalham de forma contínua e outros, hora eu preciso aumentar a velocidade, hora eu preciso diminuir, hora aumentar, hora média, sempre em valores médios, tá? Mas variantes, ele acaba sendo mais recomendado, tá? E cargas também. Quando a carga eu tenho peso médio, daqui a pouco um pouquinho mais alto, daqui a pouco um pouquinho mais baixo, tá? Ele não é constante. Vantagens e desvantagens, tá? Vantagens dos rolamentos. Menor atrito e aquecimento, baixa exigência de lubrificação, né? Baixa exigência de lubrificação deles, os mancais de deslizamento precisam de mais fluido lubrificante, tá? Vantagens e desvantagens, estou comparando então os rolamentos de deslizamento com os de rolamento, mancais de deslizamento. Opa! Acho que trancou aqui. Voltou para você? Voltou? Travou tudo. Voltou aqui? Travou para mim rapidinho. Travou e Thiago. Voltou. Tá? Vantagens e desvantagens, então, comparando os mancais de deslizamento com os mancais de rolamento, né? Os de rolamento têm menor atrito e aquecimento, menor exigência de lubrificação, né? Intercambiabilidade internacional, que é mais facilidade na compra, né? Porque é uma maior padronização. Não há desgaste no eixo, só no próprio rolamento, né? E pequeno aumento da folga durante a vida útil ali, né? Como devido ao movimento ali dos rolos, ou das esferas, ou das agulhas, eu tenho uma tendência a aumento da folga ali, conforme ele vai sendo utilizado. E as desvantagens, né, é a menor sensibilidade de choque, tá? Eu não posso ter impactos quando eu estou trabalhando com mancais de rolamento, eles tendem a danificar com facilidade para impacto. Maiores custos de fabricação, eles são mais caros, tolerância pequena para carcaça e alojamento do eixo, não suportam cargas tão elevadas, né? Eu tenho um limite ali de carga que ele trabalha e ele ocupa um espaço maior também. Normalmente, o mesmo diâmetro interno, os de rolamento são maiores do que os de deslizamento. Quais são os tipos, né? Que dados que eu tenho, então? Isso a gente comentou, a gente sempre vai trabalhar em função do diâmetro interno, né? A largura e o diâmetro externo vai variar, então, com a aplicação ali, leve, média e pesado, tá? Sempre vai vir aqui um número do rolamento, sempre nessa parte, tá, gente? Isso é padrão. Vamos falar mais um pouquinho de rolamentos aqui. O mais comum dos rolamentos, né, suporta cargas radiais médias e pequenas, são aqueles que posso trabalhar também com rotações mais elevadas, né? Capacidade de ajuste angular é limitada e é necessário um perfeito alinhamento entre os eixos e o furo da caixa. Rolamento de contato angular, né, de uma carreira de esfera. Ele admite cargas axiais somente em um sentido e deve sempre ser montado com outro rolamento que possa receber a carga axial de sentido contrário.
os rolamentos autocompensadores de esfera. Um dos colegas comentou comigo no início da aula, tá? Ele é um rolamento de 2 carreiras, tá? Diferente dos outros, ele vai ter 2 linhas ali, ou de esferas, ou de rolos, ou de agulhas, tá? Com uma pista esférica no anel externo. A pista é um pouquinho diferente, porque tem que acompanhar essas 2 carreiras, tá? Isso confere ele a propriedade de ajustagem angular, ou seja, ele consegue compensar possíveis desalinhamentos ou flexões do eixo, tá? Essa é o diferencial dele. Quando eu tenho uma única carreira, ele tende a percorrer um único percurso, né? Então, se está desbalanceado, gera muita... Tá cortando. Tá travando muito. Tá travando muito. Não tá dando nem de entender. Pois é, mas tô travando um pouquinho. Então, continua da tua. Vamos terminar só essa última parte aqui, que já está no finzinho. Ele é Acho que bastante consegui entender. utilizado. Quando eu tenho uma única Tá carreira... falando tudo, né? Ó. Tá brabo. Vou tentar voltar. Quando ele Tá tem travando. Os convencionais têm uma única carreira, né? Essa única carreira acaba gerando, quando eu tenho, então, um desalinhamento, uma maior vibração, porque ele tem uma única carreira, uma única pista para fazer o percurso, né? Então, ele não tem muito como compensar. Quando eu tenho os rolamentos compensadores, eu tenho 2 carreiras, né? Uma pista maior e que, então, acopla essas 2 carreiras. Por isso que eu utilizo, então, quando eu tenho desalinhamentos. Porque como eu tenho uma pista maior e 2 carreiras, elas conseguem compensar, né? Movimentar entre si e compensar pequenos desalinhamentos, né? E fazer com que não haja tanta vibração. Isso. Não tem desgaste no eixo, no caso. Isso. Quando eu tenho uma única carreira, né? Ele tem um único percurso para fazer. Então, Mas aí tem que estar uma única do eixo. gera muita vibração, gera muito desgaste. Aí bota o autocompensador. Aí eu boto o autocompensador. Como ele tem essas 2 linhas ali, uma pista maior, as 2 carreiras, elas conseguem, né, se mexer um pouquinho entre si, né? Imaginem que eu tenho assim. Sabe por que eu te perguntei? Porque lá a gente usava nos pêndulos, né? Então, quando os pêndulos tinham desgaste, botava o autocompensador. E rolamento de bucha, cônico também, né? Porque ele é largo, né? Ele é mais largo e tem 2. Então, quando eu tenho o desbalanceamento, ele faz isso aqui, ó. E aí ele compensa. Porque quando eu tenho movimento perfeito, girando, eu tenho isso aqui, ó. Certo? E quando eu tenho desbalanceamento, ele faz o quê? Ele faz assim, ó. Ele trabalha. Na vertical também, Claro, né? não é de forma tão grosseira, só para vocês visualizarem. Ele faz assim, ó. Né? E aí, Na como vertical, tem a uma mesma pista coisa. mais larga, elas conseguem, então, acompanhar um pouco desse movimento e não gerar tanto desgaste. Né? Nós usava na vertical. Oi? Nós usávamos isso aí na vertical, o eixo, o rolamento autocompensador. Tá, mas então ele fazia isso aqui, ó, descompensado. Isso. E aí, para tentar compensar, eu uso o autocompensador ali. Ele é um Isso. pouco mais caro, né, que o comum, mas ele acaba não gerando tanto desgaste ali no eixo. Às vezes, se eu não consigo de nenhuma forma, né, alinhar o meu eixo, eu não posso simplesmente não utilizar mais o equipamento. Aí eu tenho que investir em soluções que são um pouco mais caras que a convencional, né? Se eu for comprar um rolamento normal, vai ser mais barato que o compensador. Só que não tenho como alinhar o meu eixo. Então, tem que adquirir o rolamento autocompensador, né? Que ele diminui esse desgaste. Não vai deixar o movimento perfeito, né? Mas é mais caro. Diminui o desgaste. Isso aí é usado, então, só quando tem desgaste no eixo que é usado o autocompensador, não é isso? Não quando tem desgaste, quando tem desalinhamento. É que o desalinhamento que gera o desgaste. Ah, tá. Tem Uma coisa Ele trabalha aparelho, ele trabalha sempre puxando para um lado, pesando mais para um lado que para o outro. Ele acompanha, né? O ideal era girar assim, ó. Sempre assim.
Mas quando ele está Gira no desgaste, nível. ele tem um movimento maior, ele tem mais vibração, né? E ruído. Vocês conseguem perceber Desalinhamento um pouco dele. faz isso. Aí ele acompanha um pouco, né? E aí diminui o desgaste. Mas não é o desgaste, é que o desalinhamento gera o desgaste. Na verdade, opa, parei. O desgaste, na verdade, se tira na bucha, né? Desgaste do eixo. Não te entendi. O desgaste, No caso, um eixo tá... Oi? o desalinhamento. Não, digo, o desgaste do eixo, geralmente, a bucha compensa, né? Sim, Aí mas o... acaba. Se ela der aperto, beleza. Se ela não der, tem que usar o eixo. Sim, normalmente ela sacrifica pelo eixo. Só que se eu tenho um desalinhamento muito alto, não dura nada a minha bucha. Então eu tenho que ficar trocando toda hora. Toda hora, porque ela compensa. Né? Ela não Depende se tu deixa... botar H ou HE, né? Ela tem a parede mais grossa. Isso, ela não Aí deixa tu tem gastar que o ver eixo. qual é que se encaixa melhor no eixo, né? Ela Pra dar não o deixa aperto pra o não... gastar, né? Gastar não, ela não deixa. Peraí. Ela não deixa, então, danificar o eixo, né? Só que ela acaba se danificando muito rápido. Então, tem que pensar em soluções para diminuir esse desalinhamento, né? Na verdade, o desalinhamento gera o desgaste, vibração e ruído, né? É que às vezes a gente pensa só no eixo, mas a vibração acaba afetando vários outros componentes, né? Porque a vibração nada mais é que pequenos impactos. E algumas peças não são feitas para receber impacto. Então, tu fica vibrando ela constantemente, né? Claro que normalmente eixo é a parte mais importante do componente, é o que a gente visa. Mas, de certa forma, a vibração ela acaba causando danos em vários outros componentes. Travou. Parou. Parou. Parou ali, ó. Peraí, parou pra Tem que mim. usar o compensador. Cara com câmera lenta. Tem que usar o compensador, o rolo. Voltou pra você? Ficou em câmera lenta. Eu fiquei... Tá ruim mesmo. Hoje tá bravo, meu cara. Vamos assistir, vamos ver se essa aula. Tu chegou a escutar o que eu falei no final ali? Aí chegou brasileiro, desiste tudo. Tá, vamos terminar que falta pouco agora. Tem o rolamento de rolo cilíndrico, tá? Deixa eu diminuir aqui que é melhor. Rolamento de rolo cilíndrico. Ele é apropriado, então, para cargas radiais e elevadas, tá? Seus componentes são separáveis, o que facilita montagens e desmontagens. Tem os rolamentos autocompensadores de rolo, tá? É bem parecido com os de fera, só que tem rolo. Seu emprego é particularmente indicado, né, para construções em que se exige uma grande capacidade para suportar cargas radiais, tá? E a compensação, então, de falhas de alinhamento, tá? Utilizo, então, esses aqui quando eu tenho cargas radiais, tá? Então, provavelmente, no exemplo do colega, que ele usava eixos verticais, tá? O rolamento autocompensador dele era de esferas. Os de rolo, normalmente eu só uso para cargas radiais. Rolamento autocompensador de 2 carreiras de rolos, tá? É a mesma coisa que o rolamento de rolo ali. Ele tem 2 carreiras, então ele também, né, suporta ali o desalinhamento e ajuda a diminuir o desgaste no próprio eixo. Rolamento de rolos cônicos, tá? É outra opção também. Além de cargas radiais, os rolamentos de rolos cônicos, eles também suportam cargas axiais em um sentido, tá? Eles são um pouco mistos. Os anéis, eles são separáveis entre si ali. O anel interno e o externo podem ser montados separadamente, separados entre si. Como só admitem cargas axiais em um sentido, né? Porque eles têm um sentido cônico ali, torna-se necessário montar os anéis aos pares, sempre, um contra o outro. Tem os rolamentos axiais de esfera. Ambos os tipos de rolamento axial de esfera, tá? Admitem elevada carga axial, porém, não pode ser submetido, como nós falamos, a cargas radiais, né?
para que as esferas sejam guiadas firmemente ali em suas pistas, a gente faz então que elas se mantenham sempre a uma carga axial mínima. Os axiais, então, autocompensadores de rolo, eles possuem grande capacidade, né, ali na carga axial, devido à disposição e à inclinação com que eles estão ali. Também suportam considerações de cargas radiais, baixas cargas radiais, mas suportam um pouquinho também. A pista esférica do anel da caixa ali confere, então, ao rolamento propriedade de alinhamento angular. Luquian, tu não comeu pão, Luquian. Os alinhamentos ali, ou algumas flexões do eixo. Não, Posso fazer uma pergunta? a ficha que tem aí. Posso fazer uma pergunta? Quer responder? Tem 3 pessoas. Quem é a pergunta? Posso fazer uma pergunta? Pedro. Sim, então, o rolamento de esfera é para alta velocidade, né? Sim. Sim, né? Sim. Só que a gente trabalhava com moinho lá, e o rolamento, e a alta velocidade e carga. A gente usava o rolamento de rolete. É que o alta velocidade E carga. a gente usa esfera. E o de altas cargas, a gente usa os de rolo ali, os de rolete também chamados, né? Só que o que é alta velocidade para ti? De 370, 380 RPMs por minuto. Isso não é uma velocidade. É que para nós, né? Depende da comparação que a gente fizer. Mas tem alguns componentes que trabalham com 1.200 RPM. Até 500, até 1.000 não são velocidades tão altas assim. São altas, mas não são tão altas, tá? Mas a prioridade era porque é altas cargas, tá? Altíssimas velocidades mesmo, a gente usa os de esfera. Mas quando eu tenho altas cargas, eu tenho que entrar na parte de rolos, porque o de esfera ele não aguenta. Rapidinho ele acaba danificando as esferas. Sabe por que eu te perguntei? Porque não foi montar o rolamento, né? Só que montaram o rolamento invertido. Aí ele rodou acho que umas 12 horas e trancou. Porque a parte mais grossa eles botaram para cima e a parte mais fina para baixo. Aí acabou que o rolamento começou a se... ele era cônico. A capa dele interna era cônica. Paralelo. Só que ele tinha o anel de cima era para cima. Eles botaram o anel para baixo. O anel o anel que ele... Porque da bucha, eu acho que ele tá falando. A rosca da bucha. Ah, tá. Não. Porque normalmente... Aranha virada, garanto. Não. Ele era só aquecido e colocado no eixo, entendeu? Só que esse no indutor botava no eixo. A parte mais fina para cima e botava a parte mais fina para baixo da parede do rolamento da pista para baixo. Botava para cima e a parte mais fina para baixo. Aí rodou umas 12 horas e começou a cavalar os roletes. Mas no caso, se a capa dele for cônica, não tem como tu montar, porque só encaixa um lado da bucha. Pois é, não tinha bucha. Depende da aplicação, vai depender ali do fornecedor, né? Mas normalmente eles não têm lado. Foi mal montado mesmo. Não, normalmente eles não têm lado. Vai depender muito da onde está usando, né? Do fabricante, dependendo do que for realmente ele tem lado. Mas a maioria ele não tem lado. Só o rolamento em si ali, ele não tem um lado, né? Mas as outras peças têm, aí tem que ver direitinho o que foi mal montado, né? O lado dele, como eu disse, a parte grossa era para baixo, eles botaram para cima, inverteram. Ele durou um pouco, mas depois não ia durar muito tempo, né? Mas quando a gente está falando de velocidade... Durou 12 horas. A gente pode dizer até que até 1.000, 1.500 não é tão alta velocidade. A gente tem componentes que trabalham com 1.500, 2.000, 3.000 RPM, né? Claro, aí são elementos que trabalham com baixas cargas. Baixas cargas, né? Baixíssimas cargas. Mas aí sim, altíssimas velocidades. Mas isso então é mais usado em motores, no caso, o alta velocidade, né? Muito usado em motores de esfera. Né? Eles não têm velocidades tão
Baixo. Tão alto. É baixo. Tá. Obrigado. Falamos de agulha. Rolamentos com proteção, então, são chamados aqueles que têm função características de trabalho, né? Precisam ser protegidos ou vedados, né? A vedação é feita por blindagem, por placas, e existem alguns tipos, né? Eles são classificados por designações de D e RS, que são colocados, né, à direita ali do número. Às vezes eu preciso, né, então, blindar se eu tenho uma incompatibilidade do material do rolamento com o resto do equipamento. Às vezes eu estou trabalhando com meios muito abrasivos, né? Então eu preciso vedar não só esse, mas alguns componentes, né, do equipamento. Alguns cuidados que a gente precisa ter, então, nessa troca, né? Na montagem, entre outros, devem ser tomados alguns cuidados. São eles: verificar as dimensões do eixo e do cubo, se estão corretas, né? Usar o lubrificante recomendado pelo fabricante, remover possíveis rebarbas. No caso de reaproveitamento, então, dos polos, devem ser lavados e relubrificados, tá? Não só esses componentes, mas todos os outros componentes que previamente estavam sendo lubrificados, tá? Isso serve para tudo quando a gente está falando de equipamento mecânico. Todo equipamento que estava sendo lubrificado por algum motivo, né? Foi retirado ali do meio, foi limpo, eu faço a limpeza e eu lubrifico ele, mesmo botando ele em utilização na hora ou não, tá? Porque eles são fabricados para trabalhar sempre lubrificados. Então, não é porque eu limpei que ele não vai acontecer nenhum dano. É nesse período que eu limpei e deixei ele parado que acontecem as maiores corrosões, tá? Então, todo equipamento que vocês pegarem, não importa, todo equipamento, ele está trabalhando lá sendo lubrificado, pegou ele, tirou ele de desuso, limpou ele, lubrifica ele e guarda ele lubrificado. Porque se vocês guardarem lá ele sem nada, só limpinho, quando vocês montarem de novo, ele vai estar bastante corroído, tá? Natália. Oi. Vou fazer uma pergunta. Sim. Nessa limpeza que tu fala aí, qual o produto mais indicado? No meu caso, lá a gente usa o Tiller. Vai depender do fabricante. Seria o diesel, no caso? Tem, em geral, a maioria pode ser diesel, porque é um produto que vai conseguir tirar o fluido lubrificante, né? Mas dependendo do fabricante, às vezes eles têm os próprios produtos químicos ali recomendados, eles mesmos vendem os produtos de limpeza. Mas, em geral, esse faz todos, né? Mas a gente não pode dizer, sim, tem os fabricantes que têm o seu próprio para limpar, mas a base química deve ser praticamente a mesma, sendo sincero. O importante é guardar ele lubrificado. Né? O importante é guardar lubrificado, não só os rolamentos, porque é todos os outros, tá, gente? E até equipamentos novos. Normalmente, aqueles que têm fácil corrosão, eles vêm lacradinhos, tá? Deixa lacrado. Ou se tirou do lacre, de qualquer coisa, principalmente aqui, tá? A gente não dá bola, mas é verdade, aqui é muito úmido, é muito corrosivo, é um ambiente salino, tá? Então, se tirou da embalagem para experimentar, para fazer qualquer coisa, lubrifica ele, deixa ele guardado assim, tá? Porque a chance de gerar uma corrosão significativa ali é muito grande. E se ele estava em funcionamento antes, mais ainda, né? Porque no funcionamento, é involuntário, sempre vai acontecer pequenos desgastes. Quando está novo, ele ainda está todo recoberto, né? Quando está no uso, aconteceu pequenos desgastes. Mas quando está em contato com o fluido lubrificante, não acontece nada, né? Só que se tu limpar ele, todas as partes que foram desgastadas, ele não tem mais uma película protetora. Então, onde foi desgastado, vai corroer muito. E aí, para isso, a gente guarda, então, lubrificado. Se eu botar em uso na hora, tudo bem, mas senão eu guardo em uso lubrificado, tá? Aí, né, isso é recomendado pelos fabricantes, mas a gente sabe que na prática é praticamente possível trabalhar em ambientes livres de pó e umidade, né? Ou seja, não trabalhamos no Rio Grande livre de pó e umidade. Mas aí são recomendações técnicas. E a lubrificação do próprio fabricante ou pode lubrificar com graxa a vermelha, a branca? Mesma coisa, cada uma vai ter uma especificação, cada tipo de rolamento. O mais recomendado, na dúvida, se não sabe qual é, se lubrifica com o mesmo lubrificante que estava sendo usado antes.
mas cada um tem uma recomendação. Geralmente é a Alguns são graxa graxas, verde. a outros são fluidos líquidos. Oi? Geralmente é a graxa verde, aquela que a gente usa. Porque essa deve porque às vezes eles perguntam. o que vocês compram. Mas aí também é de acordo com... Óleo grosso, né? Óleo verde Não, é grosso. uma graxa mesmo, uma graxa verde. Uma graxa, né? mas É, ela... a gente faz vários tipos de graxa, né? Tem essa aí é para rolamento mesmo. mas Tem a graxa grafitada, que é para carro. Deve ser compatível com os que eles trabalham, mas não é tudo qualquer rolamento. Sempre vem mais Não, sim, a lubrificação dele ali. É que é tipo, essas empresas aí, eles compram uma graxa a varrer, assim, ó. Ah, essa aqui é para rolamento, essa aqui é para cabo. Para moto redutora. E para finalizar, vamos falar um pouquinho dos defeitos, né? O que é mais comum de acontecer ali? Os defeitos mais comuns, então, são desgaste, fadiga e falhas mecânicas, tá? Os desgastes, eles podem ser causados por quê? Tá? Se a gente detectar, então, que aconteceu grandes desgastes ali. Deficiência de lubrificação. Opa, travou, né? Travou aqui. Voltou. Tá? O principal motivo, quando eu tenho desgaste, é deficiência de lubrificação, tá? Foi feita mal a lubrificação ou simplesmente não foi feita, tá? Outra coisa, presença de partículas abrasivas, tá? Ou seja, muita sujeira. Quando começa a juntar muita sujeira, se mistura ali com o fluido lubrificante, e aquele fluido lubrificante, em vez de lubrificar, na verdade vai ser um agente abrasivo, né? Vai ter pequenas partículas, sujeira, areia. Então, o fluido vai ficar ali circulando no componente e vai ficar arrastando aquelas partículas de areia. Aí vai gerando desgaste abrasivo. Oxidação, né? Bem comum também. Desgaste por patinação e desgaste por bineamento, tá? Mas o mais comum é partículas abrasivas devido à sujeira, lubrificação e oxidação. E uma montagem. Uma montagem também. Não é tão comum, mas acontece, né? A gente sabe. Que o rolamento tem a regulagem, né? E tem a tolerância, né? Tem. É a folga. Não E pode tem a enforcar ele. manutenção, né? Que às vezes passa batido também. Às vezes eu... Tem essa daí também. De folga. Pode falhar por fadiga também, gente, tá? Tá no deslocamento da peça, né? Ao girar ali em Fá. A peça se descasca e principalmente nos casos de carga excessiva. Descascamento parcial ou revela fadiga por desalinhamento, tá? Ovalização ou por conexão de alojamento, tá? Basicamente, eu falho por fadiga quando eu tenho desalinhamento, tá? O que é falha por fadiga? Movimento repetitivo, tá? Por exemplo, tem esse componente. Fiz o quê? Flexão nele. Fiz uma vez, ótimo, não aconteceu nada. Fiz de novo, não. Mas se fizer várias vezes esse movimento, ele pode suportar a flexão, tá? Mas de vez em quando, em um certo limite. Se eu fizer consequentemente, uma hora vai falhar. Vai falhar por fadiga, tá? Então, quando eu tenho desalinhamento, meu eixo não gira mais assim como deveria. Ele fica como? Andando. Ou assim, né? Isso gera o quê? O efeito de fadiga, tá? É que nem chapinhas de metais menos resistentes, né? Vocês dobram uma vez, não quebra. Mas se ficar dobrando, o que acontece? Fadiga. Vai aquecer e depois vai fadigar e romper, tá? O que gera esse movimento? Normalmente, o desalinhamento no caso de eixos, tá? Então, o desalinhamento, além de desgaste, vibração e ruído, vai fazer com que daqui a pouco rompa por fadiga. Então, agora eu entendi por que muitas vezes Desculpa me atrapalhar. Não, muitas vezes pode comentar. Agora eu entendi porque muitas vezes as esteiras tem que estar trocando o rolamento, porque eles pegam o operador e mandam ajustar a esteira em carga. Só que fica, vamos supor, 500 de um lado, 450 do outro. Então o rolo fica atravessado e acaba trabalhando desalinhado. Sim, descompensa o rolo, né? Agora, porque mesma coisa, claro, é que ele trabalha com cargas, não pode trabalhar com altas velocidades, né? Mas a esfera também. Se tu tem
mais posicionado do que o outro, é que na esfera a gente não tem grandes cortes. Então não acontece tanto. No rolo a gente tem grandes cargas, tá? Só que se tu bota muito peso aqui de forma desalinhada, o rolo também vai ficando desalinhado, né? Bota muito peso aqui, Sim, vai ter uma parte do rolo que vai conformar mais, né? E aí o que eles fazem? Eles ficam trocando às vezes para o quê? Aproveitar esse descompensamento, né? E danificar de uma forma uniforme. Que nem aperto, né? De certos e até próprios. A gente faz o aperto o quê? Até próprios supervisores mandavam o pessoal. Desculpa, não sei. Até mesmo os próprios supervisores mandavam o pessoal da produção regular as esteiras, né? Então, por isso que estava sempre dando problema. E aí o que o pessoal faz, às vezes, troca os componentes de lugar também. Porque aí tu faz com que o peso se distribua de forma proporcional, né? Tu tem uma que tem peso aqui e aqui nunca tu tem peso. Então, tu vai danificar mais esse lado do que esse. Então, jeito de aproveitar o equipamento, usar o máximo, né? É fazer o quê? Trocar componentes de lugar. Porque ele vai desgastando de uma forma uniforme. Se eu desgastar muito mais um lado que o outro, né? Vai acontecer um desalinhamento e aquilo ali vai ficar vibrando, fazendo barulho, e daqui a pouco compra alguma coisa por fadiga também. Quem trabalha na área sabe, né, Charles? Como é que é, né? Né, Charles? É complicado. É complicado. Sabe o que eu tô falando, né? Então, mas vocês já sabem que quando mandar trocar componente de lugar, dependendo do que for, principalmente se tiver movimento giratório, não é só para matar trabalho, tá? É para compensar o desalinhamento. Porque a gente pensa, pô, tá mandando tirar o rolamento daqui, botar lá e tirar lá, botar aqui. Não, é para isso, gente, para compensar o desgaste de forma uniforme. Não, porque eu sei que eu te falo, é rolo de esteira e é na horizontal, entendeu? E é no radial. Entendeu? Aí a gente estica com barra rosqueada. Só que quando a gente estica, o que esticou de um lado estica do outro para eles trabalhar aparelho, né? Só que a gente chegava lá, tava todo desalinhado. Por quê? Porque o pessoal da produção mexia, entendeu? Sim. Aí com o tempo tinha que trocar o rolamento. Porque eles trabalhavam desparelho. E aí estraga muito mais rápido. Às vezes, quando vai alinhar na barra rosqueada, tu pega um ponto de referência e tu não sabe se os caras que montaram aquela esteira, aquele ponto ali tá aparelho dos dois lados. Também, né? Também. Cheguei por um ponto, aqui deu 200. Aí tu vai olhar, o outro deu 200, mas o cara montou 50 fora, entendeu? Sim. Aí tem isso aí também, Montou desalinhado. A área sempre é só para tocar e deu. Não tem mas muito... aí é só falta de comunicação entre as equipes também, né? Não, mas às vezes até a emenda do tapete. Mas eu digo, um terminal que nem o Termasa lá, é muito antigo. Aquelas esteiras foram fabricadas 25 anos atrás. Não conhece os caras que montaram, vocês deixaram ela no nível certinho. E a emenda dos tapetes também, se não ficar alinhado também, é complicado, né, já? Começa a bater a emenda, principalmente quando tem... Fugiu o nome, grampo farpa. Ela bate no rolo e sofre aquele atrito. Não é emenda colada. É a emenda com talisca? É, com um grampo farpa. A gente chamava de talisca lá na Timac. Nem tá se usando mais. Foi até banido isso aí. Porque... Agora inventaram aquela com dobradiça, né? Emenda com dobradiça. Ela passa um grampo e aperta e ela une, né? Une a emenda. Isso. Então, vamos ver as falhas mecânicas aqui para encerrar, tá? Tem o brineamento, que é caracterizado por depressões correspondente aos coletes, tá? Ou seja, é quando se fica assim uma marca bem aonde eu tinha o rolete. Da onde que aparece, então, quando eu tenho excesso de carga, né? Quando eu tenho excesso de carga, o que eu faço com o meu rolo? Em vez de permitir que ele role, eu acabo esmagando ele. E aí eu acabo conseguindo enxergar na pista marcas direitinho, ou do meu rolo ou da minha esfera também, tá? Se eu tenho rolamento ali de esferas, e eu abro, eu começo a ver direitinho marquinhas redondas, é porque tem excesso de carga. As esferas não conseguiram rolar, elas foram esmagadas e acabaram deixando uma marca na pista. Então, isso é excesso de carga ali na produção.
Ah, Acho que de falhas essa. Não, essa parte de rolamento agora a gente fez. Isso, tá? Então é um bem comum. Claro que eu só vou saber depois que eu abrir, né? Esse é o problema. Então, eu consigo perceber ali depois que eu abro. Só que se eu abrir uma, tô vendo ali que ficou, se for o rolo, vai ficar uma marca compridinha, como se fosse um retângulo. Se for a esfera, vai ficar um círculozinho. Abri um, percebi que é aquilo. Abri dois, novo, é excesso de carga, tá? Aquele rolamento, ou ele não tá bem selecionado, ou eu estou trabalhando com muita carga. Aí eu vou ter que trabalhar com o equipamento, né, o mais resistente, ou eu vou ter que diminuir a minha carga de trabalho. Então, eu vou ter esse problema constante. Isso também tem pode. funk, hein? Ainda não sextou, tá, gente? Até quinta-feira. Calma. Até pediu foco aqui. Tá. E se for muito excessivo, tá, gente, pode gerar até um empenamento ali, travamento do eixo, tá? Porque a função da minha esfera é ficar rolando. Né? Tem muita forma, se eu assentar ela de tal forma que ela fique presa na pista, ela não vai rolar. Aí ela vai travar o movimento, tá? Então, excesso significativo de carga pode danificar todo o equipamento, inclusive o eixo. Aí é prejuízo, né? Inclusive o rolamento também, né? Ele deveria rolar. Se travou uma ali, se ele se prender na pista de baixo, e ele não conseguir mais rolar, não vai funcionar e o eixo vai travar, tá? Vai forçar a bucha vai girar no eixo, geralmente que Vai girar acontece. no eixo. É. E se tiver muita carga, né? Nem a bucha vai girar, vai travar tudo. Tá? E aí o eixo vai tentar fazer o movimento, não vai fazer. Aí eu queimo o motor ou travo o eixo, aí acontece uma coisa. Pessoal, Mas quando a gente chega assim para identificar o que tá, é ruídos, né? O que tem de errado é ruídos, né? grande característica é mecânica. mancal. Não é Pode só ser na várias parte coisas. de mancais, tá? Mas rolamento, a parte de mancais, tá? Mas vibração e ruído são sempre indícios de problema, tá? Ou falta de lubrificação, ou Tá cortando. desbalanceamento. Tudo vai gerar um pouco de ruído, mas principalmente vibração, tá? Os equipamentos mecânicos não são feitos para trabalhar com tanta vibração. Então, o excesso disso é sempre um indício. Travou. Voltei? Voltei? Travando. Voltei? Tá. Então, excesso de ruído. Voltou agora. Voltou. Excesso de ruído e excesso de vibração são sempre indícios de problema, tá? Então a gente tem que observar. Outra coisa, sempre que eu tenho, não são regras, tá? Mas é um conhecimento empírico geral. Sempre que eu tenho marcas uniformes, tá? É excesso de carga. O que são marcas uniformes? Quando eu estou trabalhando com rolamentos lá de esfera, vou ficar com umas marquinhas da esfera. Então, eu esmaguei a esfera, excesso de carga. Se eu estou trabalhando com rolo, vai ficar o compridinho, tá? Então, marcas uniformes, tá? De acordo com o que eu consigo ver que a parte de cima que marcou é excesso de carga. Quando eu tenho riscos, tá? Aleatórios em elementos, isso em elementos rolantes, né? Pode ser impurezas, tá? Quando o fluido lubrificante está muito sujo, por exemplo, muita poeira, muita areia, começa a ficar o quê? Partículas abrasivas. Então, elas riscam o componente. Sempre que eu tenho riscos aleatórios, o que é isso? O meu fluido lubrificante está contaminado. Tem partículas que vão sendo carregadas e vão marcando, então, a superfície do meu componente. Tá? Então, é um indício de sujeira no lubrificante. Muito desgaste é falta ou má lubrificação. Tá? Então, são coisas que a gente vai pegando, a gente não pode dar certeza, mas são indícios que levam a alguns problemas ali. Dúvidas, pessoal? Tá de boa, por enquanto. Boa? Então tá. Mandei esse material para vocês, tá? Isso é o que a gente tinha para conversar de elementos de apoio, tá? Passamos algumas dúvidas, sabia que a maioria de vocês vinha conhecer os elementos ali, mas foi bem interessante vocês trazerem alguns aspectos práticos aí para nossa aula.
E amanhã a gente entra, então, elementos elásticos, tá? Deixa eu só fazer a chamada aqui, porque eu não sei todo mundo. Eu anotei Isa, Rogério, Rafael, Pedro, Rodrigo, Luciano, André e Charles. Faltou alguém? Ok. André, O Vitor. André. André, sei. Já foi? Faltou eu, Natália, Rafael. Rafael foi também, lá no início. Só não tinha notado o Vitor. André presente. Como tá, pessoal? Boa noite. Acho que é, Pedro. Valeu aí. Ei, Pedro. Um abraço. Tchau. Leves Lau. Pô, professor, desligou meu áudio, né? Por que, Gil? Por causa de vocês, mano. Pedro, por que tu não me disse que eu tô falando alto, Pedro? Porra. Por que tu tem boca? Pô, você parecia o Ed, então parece um... Porra, ele tá falando, nem tá Quando tava daí, tava aí? Tá. Pô, o Charles falou assim... Pô, a discussão tá grande, né?